Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus e maravilhoso Pai. Hoje estaremos dando início à leitura em mais um novo livro, que é o livro de 2 Reis, no seu capítulo 1º. Também iniciaremos a leitura no livro de 2 Tessalonicenses, logo em seguida. E leremos também o capítulo 5 de Daniel e o capítulo 110 e 111 de Salmos. E antes de darmos início, vamos a um momento de oração. Pai bendito, Deus maravilhoso, agradecemos ao Senhor por mais um dia em que o Senhor nos concede vida, tem derramado a tua graça e tem sido misericordioso para conosco, nos sustentando, dando livramento e nos abençoando com um momento de qualidade em que estamos dedicando para ouvir a tua voz e aprender mais a respeito de tudo quanto o Senhor revelou por meio dos teus profetas e apóstolos. Ó Deus, agradecemos pelo teu cuidado em todas as áreas da nossa vida e pedimos que o Senhor nos dê entendimento de tudo que iremos ler e ouvir e o teu Santo Espírito venha nos ajudar a reter e colocar em prática. Que o Senhor nos encha de graça e de poder, que só o Senhor é capaz de nos dar. É assim que oramos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Fala os nossos corações. Amém. E amém. Capítulo 1 de 2 Reis. Depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra Israel. E o rei Acasias caiu pelas grades de um quarto do andar superior em Samaria e ficou ferido. Então enviou mensageiros e lhes disse: Vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se vou sarar desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Levante-se e vá encontrar-se com o mensageiro do rei de Samaria e pergunte: Será que não há Deus em Israel para que vocês estejam indo consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama em que está deitado você não sairá mais. Você certamente morrerá. Então Elias foi embora. Os mensageiros voltaram para o rei e este lhe perguntou: O que houve? Por que voltaram? Eles responderam: Um homem veio ao nosso encontro e nos disse que devíamos voltar para o rei que nos havia mandado e disse o seguinte: Assim diz o Senhor: Será que não há Deus em Israel para que você esteja mandando consultar o Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama em que está deitado, você não sairá mais. Você certamente morrerá. Então o rei perguntou: Qual era a aparência do homem que veio ao encontro de vocês e falou tais palavras? Eles responderam: Era um homem vestido de pelos, com um cinto de couro na cintura. Então o rei disse: É Elias, o tesbita. Então o rei enviou um capitão de 50 com seus 50 soldados em busca de Elias. O capitão subiu o monte em cujo topo Elias estava sentado e lhe disse: Homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí. Mas Elias respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Então desceu o fogo do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. O rei enviou outro capitão de 50 com os seus 50 soldados. Ele subiu o monte e disse a Elias: Homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí imediatamente. Eles respondeu: Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. O rei enviou um terceiro capitão de 50 com os seus 50 soldados. Este terceiro capitão de 50 subiu o monte, pôs-se de joelhos diante de Elias e lhe suplicou: O homem de Deus, peço por favor, que a minha vida e a vida destes seus servos, os 50 soldados, seja preciosa aos seus olhos. Porque desceu o fogo do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50 soldados. Agora, porém, que a minha vida seja preciosa aos seus olhos. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desça com este, não tenha medo. E ele se levantou, desceu com ele e se apresentou ao rei. Elias disse ao rei: Assim diz o Senhor: Por que você enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? É porque não há Deus em Israel cuja palavra se possa consultar? Portanto, da cama em que está deitado você não sairá mais. Certamente morrerá. E assim Acasias morreu, segundo a palavra do Senhor anunciada por Elias. E Jorão, irmão de Acasias, começou a reinar em seu lugar, no segundo ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Isto porque Acasias não tinha filhos. Quanto aos demais atos de Acasias e ao que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicenses.
Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois, de fato, é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem. Isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 5 de Daniel. O rei Beltesazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Beltesazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino, as mulheres e concubinas do rei, os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão humana, que começaram a escrever na parede da caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou, em voz alta, que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia: aquele que lê o que está escrito na parede e me declarar sua interpretação será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isto, o rei Beltesazar ficou muito perturbado e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. A rainha-mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse: que o rei viva eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros, porque esse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam um espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele Daniel dos exilados de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria.
Acabam de ser trazidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação. Mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar a interpretação e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: O senhor pode ficar com os seus presentes e dar suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. Exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração deles se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim como os bois e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. E o senhor rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandou trazer os utensílios do templo dele para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede, e o que está escrito é isto: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto, e Dário, o Medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Capítulo 110 do livro de Salmos. Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: Domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. No caminho beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Capítulo 111 do livro de Salmos. Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança. Manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém.
até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.